doutrina para ver o quanto a pessoa quer aquilo. Mas identificável isso. Aí os caminhos são diferentes para quem tá lutando realmente pela bandeira ou para quem tá meio que, vamos ver o que que dá, vamos Tô fazer o aqui pra teste ali. ganhar Então, assim, um isso rublo. durante o treinamento vai sendo perceptível, até porque diariamente a gente, por exemplo, cantava o hino da Rússia durante o treinamento. Fala tropa, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Renan e estou aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo intitulado Combatente da Rússia revela como entrou no exército. Esse é um corte desse combatente que rolou lá no Fala Glauber, tá certo? Vai ser bem interessante, cara, porque todos os outros convidados que o Glauber trouxe até então lutaram, né, combateram do lado da Ucrânia contra a Rússia. E agora tem um cara que tá no lado oposto, mano. Isso é uma viagem. Pessoas que saem dos seus países para lutar por outros países e imagina, o cara tá no front talvez lutando contra um próprio compatriota, uma viagem. Mas antes da gente ir pro nosso react, um recado pra você que tem o objetivo de se tornar sargento de carreira do Exército Brasileiro, não sabe por onde começar, dá uma conferida no primeiro link da descrição que tem o melhor curso preparatório para te aproximar desse teu objetivo. Caso você queira assistir o episódio completo desse guerreiro aí, ó, russo, brasileiro, russo, o link vai estar na descrição. Dados os recados, vamos embora ver o que que pega. Atrás, nós conversamos a primeira vez ali com um combatente, né? Um camarada que foi lá, botou a carcaça para rolo lá na Ucrânia e depois tivemos vários convidados, né? Vários brasileiros que se aventuraram, né? Foram lutar, meu irmão, na guerra da Ucrânia, né? E eu acho que já tivemos 5, né? E o público sempre cobrou, né, cara? Ó, traz um cara que foi lutar pela Rússia, né? E eu, como eu tenho aquela linha, né, cara, de que na hora certa as coisas acontecem, eu esperei o momento, né, cara? Então, apareceu a oportunidade. Tem um camarada lá na Rússia, que é o Rodolfo. Ele mandou uma mensagem pra mim. Camarada que eu falo, um cara, né? Um camarada da internet aí, que tá lá, não sei, talvez uns 10 anos, né? E ele tem uma página, né? E ele é brasileiro e tá no exército russo já há bastante tempo. E ele mandou a mensagem, né? E falou: Ô Globo, tem um brasileiro chegando aí, interessa? Eu falei: só agora. Só falar a data, da onde vem, e nós vamos agilizar. Aí chegou o Caio. E aí, irmão, tu fala russo? Fala. Eu só não vou falar russo contigo, porque a audiência não vai entender, tá ligado? O maluco chega tá. Olha, o maluco tá. Olha a cor da mão dele, mano. Se liga. É a cor da mão dele e a cor do rosto dele. Provavelmente ele é mais pigmentado que isso, mas um frio desgraçado. Mas brincadeira à parte, irmão. Fica à Pálido. vontade, 100% solto. Uhum. Caio com a gente aqui. Seja bem-vindo, irmão. Então, boa noite. Agradecer primeiramente o convite, né? Eu acabei de chegar, não tem nem 2 semanas que eu cheguei, na verdade. Sim, eu fiquei 7 meses no total e resolvi voltar. Eu acabei aproveitando a folga. Qual a ideia, né? Você ficou 7 meses, bomba, drone, granada, tiro de ponto 50, não aconteceu nada, né? Vamos voltar, né? Vamos voltar, né, Que pai? eu peguei ali de 6 meses e resolvi vir ver a família e pensar nos próximos passos. Sim, mas olha só, irmão. Não volta não, pai. Como é que é fazer parte do exército russo, cara? Antes, é o seguinte, irmão. Eu sei que tu foi pra guerra, tinha trincheira, tinha bomba, cacete. Sim. Eu sei que o Fala Globo é muito mais brabo que qualquer ucraniano daquele lá. Mas tu fica tranquilo 100% com a gente aqui, que eu te garanto uma parada. Eu não vou soltar bomba em cima de tu, entendeu? Não pretendo te matar, entendeu? Fica de boa. Já é um dia bem melhor. O Exatamente. Glauber já tá querendo prevenir já os traumas de guerra do guerreiro aqui pro cara, pô, né, identificar ele como um amigo, né? Tá ligado, né? É Os um bom traumas. dia. Tu já conhecia o canal, cara? Já conhecia, acompanhava pelos cortes ali e achei bacana. Acho que foi o primeiro podcast que trouxe essa vibe mais militar ali da polícia também e bem interessante. Um dos primeiros. Aí tu imagina, ele lá no front lá, vendo os caras do outro lado dando entrevista. Brasileiro lutando pela Ucrânia e ele lá na trincheira pelos russos. Bom demais, irmão. Vamos por parte, vamos começar. Doideira. Fala pra mim, irmão, como é que é a dinâmica? Se tu assiste o canal aqui, tu já deve ter visto brasileiros que participaram aqui com a gente, né? E aí toda aquela dinâmica, né, do cara sair do Brasil e entender que o lado ucraniano é o lado que, na visão deles, né, é um território que foi invadido. E aí o Só lembrando que em conflito, irmão, sempre essa parada. Ah, quem que é o bonzinho, quem que é o mal, quem tá certo, tá errado no final das contas. Sempre tem fundamento pra todos os lados. camarada, em regra, né, todos esses convidados entendiam que, pô, que o russo, ele tava
é o lado errado da história, né? A ponto do cara sair daqui pela liberdade do povo ucraniano. Então, cada um vai ter uma visão. Eu tô te fazendo esse contexto, não para a gente quer um podcast, né? A gente não vai Então, não é fazer uma torcida, guerra né? virtual, até porque Não é seria ridículo torcida. da nossa parte. Mas eu tô te dizendo isso porque eu conheço a história da motivação do lado de quem foi lutar na Ucrânia, né? Uhum. E eu queria entender contigo, né? Pô, você é brasileiro, mineiro, né? Paulista, né? Paulista? Sim, Ah, mas mora em Minas, né? sim. E aí tu foi pra Rússia, cara. Como é que isso entrou na tua cabeça pela primeira vez, cara? Fala um pouco de tu aí, vamos nessa. Então, a minha vida é bem distante desse meio militar, mas eu sempre acompanhei, gostava de estudar. E esse conflito, ele é bem antigo. Até você falou sobre a pessoa ver lá, a Rússia invadiu a Ucrânia, então a Rússia seria o vilão ali, vou ajudar, vou apoiar o lado que é o tá sofrendo, né, o coitado. Mas é um conflito muito grande, então se você olhar o quadro pela metade, você não vai entender. Se você pegar o conflito de 2022, E é interessante, a gente vai ver aqui com o decorrer do passar aqui, é que, falando em efetivo, o exército da Rússia é pica, é muita gente, são muitos homens, tanto na ativa quanto na reserva, e o fato deles, né, aceitarem estrangeiros é interessante, né? Todos os outros exércitos aí, eles têm, né, esse incentivo, só o brasileiro que não tem de aceitar estrangeiro, mas, tipo, o lado da Ucrânia faz mais sentido pra gente, pelo fato de ter uma população menor, de ter sido invadido e aí ter, receber apoio de legiões estrangeiras. tá olhando um quadro pela metade, tem uma parte ali que está oculta. Mas se você pegar os últimos 20 anos, ou os últimos 10, para ser mais fácil, você vai ver que tem toda uma história, é um conflito interno, né? Começou dentro da própria Ucrânia, de pessoas que nasceram na Ucrânia, mas preferiam se identificar como russos, sofreram opressão por isso, de diversas formas, desde crianças dentro da escola, até famílias, seus empregos, sindicatos. Então, por estudar, por saber o que aconteceu em 2014, eu já tinha a impressão, acho que em algum momento aquilo iria virar um conflito de verdade. O que aconteceu, acompanhei desde o início, e final de 2023 ali, conforme estava acontecendo o conflito, eu estava num processo de mudança mesmo, buscar uma mudança de estilo de vida, fazer algo que eu sempre quis. É louco, né? Ah, tô aqui reagindo, pô, no meu ar-condicionado. Meu setupzinho aqui. Tô querendo dar uma mudança radical na minha vida aqui. Eu vou lá pegar um drone jogando granada em mim. Rapaz, tem que ter coragem, né, mano? Provavelmente não era militar. É das duas umas, né? Bate dos dois lados. O cara que é militar no Brasil e, porra, não vibrou do jeito que achava que iria vibrar. Guerra, pá, aquelas crocâncias todas. E o cara que, tipo, pô, né, acho que seria legal jogar um Call of Duty de verdade, né? É doideira. Mas às vezes, por estar aqui no Brasil, não é algo que faz parte da nossa realidade. Vi a oportunidade, fui lá e aconteceu. Eu pude viver, ver de perto. E hoje consigo falar com mais propriedade sobre como é estar lá, qual é a realidade do conflito, a mentalidade das pessoas. Tipo, tu tava aqui pensando assim, "Pô, irmão, como é que é uma guerra? Eu não tô fazendo nada no Tô... Brasil, né? Ah, Basicamente, vou lá, meu irmão, vou aprender a falar russo sim. e tacar umas bombinhas e receber umas bombinhas na cabeça. É, na verdade, assim, tinha aquela ideia que a gente vê pela mídia, né? Ah. Que não é nem de perto a realidade, mas faz a gente pensar, e se? E eu lá? Porque a gente vê as pessoas falando, acompanha um vídeo que ali tinha brasileiro Pô, que fazia nada. muito, meio que um vlog na guerra, ou perto da guerra, pelo menos. E aí eu falava, mas e eu? Ele provavelmente ele tá falando do Pavanato. Pavanato, sei lá, Pavano. Que é o cara lá, o que era da Polícia Militar de São Paulo e que foi de arrasta. É, será que eu posso causar algum impacto? Será que eu dou conta? Eu fui. E eu comecei a aprender russo aqui, aprendi o alfabeto. Eu meio que me habilitei a receber o idioma, porque depois que você aprende o alfabeto, aprende alguma regra ali, os números, depois é igual criança aprendendo mesmo ali. O pessoal contando e mostrando, perguntando, o pessoal vai corrigindo e foi meio que natural isso. Não foi tão difícil como eu imaginava. Mas e pra chegar lá, irmão? Como é que foi? Ah, eu fui por conta própria, né? Eu comprei a passagem. Como a gente tem o BRICS, todo brasileiro ele tem direito a ficar 90 dias nos países do BRICS sem um visto ali. Então foi pegar o passaporte mesmo, comprar passagem e ir. E ali eu cheguei em Moscou e procurei um ponto de alistamento para entender como funcionava.
entendi, fiz o alistamento normal, como qualquer cidadão, e a gente passa por um processo médico, depois aptidão física, aí aguarda essa aprovação para depois ir para um campo de treinamento. Padrão, Mas padrão. quando tu sai daqui, tu já tinha um ponto de contato lá? Internet, grupo na internet? Ó, aqui no Brasil falam que os russos é foda. Tipo assim, tá cheio de gente É, infiltrada aqui, Ah, e aí já lista daqui. Tu não veio aqui KGB, KGB. me vigiar não, né, irmão? não, não. Pelo Dá um contrário, eu papo aí. fui meio que se vira nos 30 ali. E aí fui com um colega que eu conheci na internet, morou no Brasil, é russo e já falava o idioma ali, português fluentemente, até aprendi algumas coisas. E aí quando chegando lá, eu fui descobrindo na prática. Não tinha nenhum grupo de brasileiros que se alistaram, tanto que eu só fui conhecer depois, quando eu já estava ali no processo para retornar, né? Aí que eu fui conhecer o Rodolfo, mas não tinha nenhum outro brasileiro, ninguém que apadrinhou nessa parte, não. Então tu chegou lá sem conhecer ninguém e ficou lá sem ter um brasileiro Sim, no grupo? exatamente. Foi na cara e na coragem, Na literalmente. raça. E até isso facilitou aprender o idioma, porque assim, o pessoal lá não tem necessidade de aprender inglês. Então, saber inglês não ajudou muito. Mas eu dei sorte, conheci um russo que morou no Brasil, passou pela Angola, era um oficial. Então, tive alguém para falar português ali um pouquinho durante maio, que eu estava no campo de treinamento. E aí foi onde eu aprendi mais. Sim. E Interessante. assim, porque brasileiro tem esse grupo aqui, tem um monte de gente. Hum, Os moleques até na internet, né? É, e aí, quem quer ir para a Ucrânia, tem um monte de brasileiro. Do sim, lado russo, eu exatamente. nunca vi. Eu É. nunca vi. O Tá. único. Como seria, cara? Rapaz, aí, Glauco, tem coragem? Deixa nos comentários aí se o Glauco tem coragem de botar aí, ó, esse combatente aí com alguns que lutaram do lado oposto. Dá merda ou não dá merda? Ó, vamos sentar aqui e esquece que ficou lá, ó. O que acontece na trincheira fica na trincheira, que a gente só vai conversar, entendeu? Rapaz, imagina, esse seria um evento Um cara que eu interessante. conheci, assim, que chegou para mim pela internet, foi o Rodolfo. E eu Uhum. troquei ideia com ele pelo Instagram, né? Ele falou que estava baixado, que ele estava ferido, e aí Sim, ele tinha o plano de vir no Brasil, né? Como ele já é até cidadão russo, né? sim. Falei pra ele, cara, o dia que tu chegar no Brasil, faz contato, o podcast tá de porta aberta. Ele tá há quanto tempo lá? 10 anos. 10 anos. Pô, Então ele 10 já anos. era cidadão de Donetsk. E assim, Donetsk era um território, fazia parte ali da Ucrânia, mas que se tornou independente, né? Buscou independência já em 2014, já ali naquela época dos conflitos mesmo. Então era um território ali parecido com aquela situação que a gente teve no Sul, quando eles queriam emancipar o Estado, meio que. É tipo o que tá acontecendo no Brasil e Venezuela ali com Pacaraima, Venezuela. Porque é isso, não é tipo, eu quero o país todo. É uma área, é uma região. E aí, pô, você vai querer um pedaço do Brasil, você vai arrumar ideia com o Brasil inteiro. Assim foi lá. Eu acho que é Crimeia, se eu não me engano, aquela parte ali que ele falou, da identificação das pessoas que nascem ali se identificarem mais com o russo do que com o ucraniano e ser julgado. Então, é uma parada tipo de divisa, não é um negócio por lá do miolo, sacou? Tá em conflito com o sua própria bandeira. Então, desde aquele período ele já estava lá, então ele já vivia o conflito muito antes de 2022. Sim. E aí ele foi e falou, passou a credencial, falou, ó, o brasileiro tá aqui, Uhum, realmente, e tal, até pra poder a gente, né, saber quem tá vindo, né? claro. Ele falou, não, o cara tá aqui, tá Uhum, voltando, lutou aqui, pelo exército oficial. sim. Aí, beleza. Então, irmão, o que acontece? Vamos lá, pra eu entender. Qualquer brasileiro chega lá, pode ter um ponto de alistamento e pode incorporar, pode se Sim. alistar? Tem dois caminhos, né? Ah, Pode ser um mercenário, pode buscar um grupo militar privado, parecido com o Wagner, que sim, hoje ele já faz parte do próprio exército, mas tem outros grupos. Então ele pode fazer parte de um grupo militar privado e depois buscar, mas aí seria o caminho de mercenário mesmo. Ele não é um soldado, ele não faz parte do exército, ele está apoiando o exército. É diferente. Ou você pode buscar um ponto de alistamento. Mas é interessante que, para isso, você busca pelo menos um pouco de aptidão no idioma, para não sofrer muito, para conseguir ter uma comunicação independente ali e fazer esse processo mais tranquilo. sim, Mas qualquer um pode, tá. acima de 18 anos, Mas não claro. é comum ter brasileiro. Não, Tanto é que você falou que não conhecia ninguém lá. não é comum. Realmente,
Tem muitos estrangeiros, mas da América do Sul em si, foram poucos que eu vi. Sim. Até pela não sei. O ucraniano tem quase a mesma cultura do russo, né? E ainda assim o brasileiro vai para lá e acha um espaço, né? Se identifica, tem um grupo grande. Uhum. É que eu ia te dizer o seguinte, talvez distancia demais, né? Se bem que o Carcará, quando teve aqui, falou que o russo, a cultura do russo é boa, até que combina Claro. com o brasileiro. Não sei até que ponto. Cara, isso foi uma surpresa muito positiva pra mim, porque o fato de eu ser brasileiro abriu muitas portas que, eu até conversando com alguns colegas depois, falando, se eu não fosse brasileiro, talvez meu caminho fosse diferente aqui no Exército, porque quando eu falava que era brasileiro, os caras, pô, bacana e tal, aí já falava do Futebol. Pelé, falava do... Eles conhecem Futebol. mais futebol, Automático. um pouco ali do Rio de Janeiro também, carnaval. Cara, se você soubesse o tanto de russo que tem vontade de conhecer carnaval, de vir pra cá. E esses caras às vezes nem sabem que podem. É bem fácil pra quem é da Rússia também vir pra cá, pro Brasil. Sim. É porque a imagem do Brasil lá fora é essa mesmo, é Sim, futebol e exatamente. samba. Futebol, Infelizmente. samba. É, é. Eu tentava puxar um pouco pra outro lado, apresentei música, falei um pouco de Se bem que infelizmente não, porque a gente sabe que a gente tem muito mais problemas aqui, então se a imagem é essa, futebol e samba, tá bom. Pelo menos a gente tá bem visto. idioma, ensinei os caras. Cara, até o Michel Teló, os caras conheciam, começaram a cantar e tal, mas realmente é isso que sabem do Brasil, assim. Essa do Michel Teló rodou o mundo porque o É, Cristiano Ronaldo dançou, não foi isso? é Uhum. essa mesmo. É. Agora, irmão, fala pra mim. Aí tu chegou lá e falou que queria se alistar. Sim, Documentação, passaporte ali, aí alguns documentos médicos pediram, certidão de nascimento para comprovar mesmo, para ajudar, né, junto com o passaporte. Aí passa, exame de sangue, exame respiratório, exame de aptidão física mesmo. Saúde está em dia. Aí a gente vai para um centro de treinamento. Aí já passa a ser tudo por conta do exército. Vestimenta, dormitório, a gente já fica envolvido só nessa parte. À Aí passa disposição. treinamento de tiro. Depois a gente vai para um campo já um pouco mais avançado ali para conhecendo o terreno, se habituar com o clima, porque é muito diferente. A gente fala Rússia, a gente já associa ao frio ali. Mas não, tanto no sul da Rússia quanto naquela parte do Mais sudeste da Ucrânia é continental, muito pô. calor. E a temperatura de 36 graus. Então a gente se sente meio que em casa. Mas como vai muita gente, muito estrangeiro, eles fazem isso com todo mundo para se habituar, porque isso impacta muito na Com certeza. No rotina ali nossa. combate, tá maluco? Frio. Não gosto de frio, e não. aí fala, aí tu, quando tu chega, então tu vai para um padrão alistamento, rapa a Sim, cabeça, sim. treinamento e Recruta como é que é maldito. a parte de te incorporar na causa, né? Porque assim, o militar brasileiro não tá Uhum, tendo conflito. sim. Então o militar brasileiro ele vai chegar ali, vai seguir aquele ritualzinho, aquele teatrinho, Uhum, vai fazer as flexões, sim. vai cantar Chave Mike, vai Uhum, vibrar e tal, matar, uhum, morrer, mas lá está acontecendo, sim. certo? E aí, meu irmão, como é que eles ganham confiança ou para eles precisa de gente para ir para trincheira? Chegou, deu treinamento, vai para É. trincheira, não importa se tu tá firme na causa, como é Mais que ou é isso? menos Para isso. conquistar tua mente e teu coração. Porque Acho tu que. chega lá, tu não tem mente e É, coração. Tu sim. tem, de repente, Vontade. vontade, uma expectativa. Sim. Mas assim, correr no sangue ali, a vontade de lutar pela Rússia, tem um treinamento, ainda mais falando Uhum, Combate real. essa parte de inteligência, essa parte do espírito russo. sim. Como é que eles lidam com o estrangeiro nesse caso? Bom, então, vamos lá. Essa parte de tá no sangue, ele tá na vontade, isso é meio que individual. É um problema de quando alguém vai lutar por uma bandeira de um país aliado. Mais que é um país aliado, por exemplo, Brasil e Rússia tem uma história, tanto de parceria É o comercial, BRICS. identidade histórica mesmo. Então, você consegue ter uma intimidade com o povo, com a bandeira, mas de estar no sangue, aquela vontade de ajudar, de lutar, isso vai de cada um. Então, assim, dependendo da origem da pessoa, Vai desenvolvendo, né, mano? É diferente. É diferente você saber o porquê realmente tá lutando. Por quando você tá lutando pelos seus amigos, pela sua família. Porque é isso, né, mano? A gente luta pela pátria? Sim, mas a pátria. A pátria é só um solo, uma bandeira. Desculpa falar isso pra você, se você né, acreditava.
Irmão, você luta pelos seus, e isso. E os seus estão naquele local. Então, acho que a força motriz é mais isso, tá ligado? É, pelo menos na minha visão. Ali, estrangeiros tinha da Europa, da África, tinham americanos, tinham asiáticos. Então, assim, eles não fazem Americano lutando no exército da Rússia, essa foi boa. aquela doutrina para pessoa, para ver o quanto a pessoa quer aquilo. Mas é identificável isso. Aí os caminhos são diferentes para quem tá lutando realmente pela bandeira ou para quem tá meio que, vamos ver o que que dá, vamos Tô fazer o aqui pra teste ali. ganhar Então, assim, um isso rublo. durante o treinamento vai sendo perceptível, até porque diariamente a gente, por exemplo, cantava o hino da Rússia durante o treinamento. Você vê o cara que tá se identificando com a cultura, ou o cara que tá meio que, não, eu só quero lutar. E tudo bem, não é um problema isso necessariamente, porque é uma guerra. Precisa de quem quer lutar. Seja ele a motivação dele qual for, eles querem Tem quem que ter lute. dinheiro, né? Ele Inclusive, não só quer lutar. eles usam bastante, né, o exército privado, né? O Sim, mercenário. Então, não exatamente. importa se é Dinheiro, em, pai. em troca de dinheiro, o que é, eles querem Dinheiro. um número lá, meu irmão, guardando a posição, mantendo a Exatamente. posição para a Rússia, né? Claro. E aí, em que momento que tu, não sei, o que que tu poderia passar pra gente dessa preparação, se tem algo impactante, relevante dessa preparação para que tu inicie, né? Literalmente ali, diretamente no conflito. Como é que foi a tua preparação? Ou se tu quiser pular pra parte quando tu vai pro conflito? Então, a preparação, assim, ela parte muito do suposto que ninguém nunca tirou com um fuzil. Então tem toda aquela parte de você conhecer o armamento, porque hoje, Aí tu imagina, será que os caras botam uma pressãozinha? Tem que ter, né, pô? Recruta maldito. Imagina você tomando pressão, você é um recruta bizonho, sem saber porcaria nenhuma. Você tomando um apavoro em russo sem entender o que o cara tá falando com você. O cara vermelho, puto, caraca, deve ser muito doido. nesse conflito, as pessoas elas têm a liberdade de escolha do fuzil que vai usar. Então, por exemplo, tem a K74, tem a K74M, a K12. Então, primeiro o cara vai se habituar com o equipamento que ele vai utilizar, montar, fazer manutenção, porque isso na guerra é Pô, tá bem moroso isso aí, né? Eu acho que não tem pressão não, hein? primordial para você não acabar desarmado ali numa situação em que não tem quem vai te dar outra arma, não tem de onde você tirar outra arma. Então, todo aquele cuidado inicial. Depois você vai passar pela parte de tiro, decisão, a sua capacidade de carregar o equipamento. E aí você, de acordo com sua performance, você vai sendo deslocado ali para cada demanda, para cada região também. Então tinha uma divisão para que as pessoas fossem onde eles acreditavam que iam se adaptar melhor, de acordo com esse treinamento. Mas aí era o quê? Era um grupo só de estrangeiro ou não? Não, a gente ficava junto Tudo com os misturado. russos. Então, no teu caso, era infantaria. Sim, o primeiro momento foi somente infantaria, depois foi a infantaria motorizada, que é um pouco diferente ali a dinâmica, mas a princípio é todo mundo infantaria, sim. E quando tu chega, tu já sabe Um exército que todo mundo é infantaria, tu já viu, né, irmão? É só cavador de buraco, é só fronte, é só maluco doido, é só porrada, tiro e bomba, é só fronte, pai. pra, pra onde tu vai, a região que tu vai, Não. é, o teu papel ali. Não, isso demora um pouco, porque você pode se alistar em qualquer cidade. Então, por exemplo, eu me alistei em Moscou, mas aí tem um cara que se alista em Rostov, tem um cara que se alista em Kaliningrado. E aí, de acordo com onde você se alistou, vai ser aquele primeiro briefing ali do exército. Aí depois eles mandam você para um campo de treinamento também que vai variar. E nesse treinamento você vai encontrar todo tipo de pessoa. O cara que foi mobilizado, o cara que assinou um contrato, o cara que fez o alistamento. Então varia muito, primeiro do local onde você se alistou, o dia. Aí eles vão fazendo turmas, montam. E aí, sei lá, 400 pessoas. A gente vai fazer o treinamento com 400 pessoas. É um campo de treinamento bem grande, então comporta. Uma relação? Cara, Tu não tinha. Tem que ralar, pô. É porque ele é tranquilo, ele é calmo, não tem como, porra. Na Rússia os caras. Tá louco, mano. Maior história de fronte de guerra e, né, sem morosa preparação pra um combate desse. Experiência militar, tinha. não. E como é que se adapta, cara? Direto assim No Cara, muito russo. pela força de vontade, assim, porque realmente é tudo diferente. Primeira coisa que pega é alimentação. Depois, sono. O cara tem uma vida normal, ali trabalha 8 horas por dia, dorme ali umas 8 horas também.
De repente tá dormindo 3, 4 horas quando dorme. Come também quando dá, o que dá para comer. Então, isso já no treinamento, já pro cara se adaptar. Então, se o cara não tem aquela força de vontade, ele pede para sair ali, porque Com ele já certeza. vê que existir na guerra já é uma questão de sobrevivência. Mesmo quando não tem ninguém atirando em você, não tem nenhum drone te caçando, você ainda tem que lidar com umas dificuldades que na a vida de um não militar não tem. Então, tem que ter força de vontade, é o principal ali. E aí, a partir disso, os Rusticidade. caras vão ajudando, os caras dão aquele apoio moral para você, tipo, de te ajudar a se adaptar. Tipo, você vê que não é tão ruim assim, ou é, mas você não tá sozinho, isso ajuda muito. É. E, Quem tá todo mundo na merda ali, irmão? A gente se enturma, a gente esquece o brabo que é. e esse treinamento é treinamento de pessoas no mesmo nível, assim, pessoas que não têm experiência militar. Sim, Inclusive o russo que tá lá, que foi convocado e teve que se alistar, um sim. moleque de 18 anos russo, como é que é a regra do alistamento? Então, eu não sei exatamente a limitação, mas eu sei que a mobilização do exército ela não leva em conta a idade. Então, provavelmente, o cara que tem menos de 21, eles Vai. ainda não estão mobilizando, né? Só se o cara for voluntário e se alistar. Mas eles consideram, durante o treinamento, que todo mundo é leigo nessa Uhum. parte de armamento, principalmente armamento pesado. Então, eles tratam todo mundo igual. Mesmo o cara que já teve uma passagem pelo exército, foi dispensado, está retornando. O cara que é segurança privado, por exemplo, o tratamento é igual. Já para não ter essa discrepância de qualidade no treinamento. Sim. É isso, rapaziada. Deixa nos comentários o que vocês pensam a respeito de tudo que foi dito aqui. É um camarada que passa a visão do outro lado da moeda, né, cara? De fato, a parada, né, estranha, porque a gente tá acostumado a ver aí, né, não só no Fala Glauber, outros canais trazendo pessoas que se aliaram à Ucrânia. Então, seria interessante um podcast com combatentes brasileiros que combateram na Rússia e na Ucrânia na mesma mesa, na paz de Cristo. Ia ser maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.